Oi galera, tudo bem com vocês? Essa aula é bem tranquila, é uma espécie de resumo de tópicos importantes que não podem ser esquecidos, tá? E basicamente a gente vai falar de corrente alternada, desde a geração até a aplicação em um circuito simples com resistores apenas, tá? Indutores e capacitores eles não vão entrar nessa aula aqui. Então vamos lá, começando com uma animação sobre motores e geradores. Os geradores e motores eles se comportam de maneira oposta um em relação ao outro. O motor ele recebe energia elétrica de uma fonte, a corrente elétrica passa pela espira condutora e acontece a transformação de energia elétrica em energia mecânica de movimento. Por outro lado, os geradores eles recebem energia mecânica de alguma fonte externa, como a gente já viu na aula passada. Isso faz a espira girar e, por indução, há a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Basicamente, a espira girando na presença do campo magnético uniforme faz variar o fluxo magnético por ela. Aqui, o ângulo entre a espira e o campo está mudando continuamente, né? E é isso que causa a mudança no sentido de movimento da corrente elétrica induzida, a cada meia volta da espira. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que esse vai e vem da corrente elétrica é gerado por uma função seno, justamente o seno do ângulo entre a espira e o campo. Como o seno assume valores tanto positivos como negativos, isso implica na mudança da direção da corrente elétrica. Deixa eu mostrar agora com mais detalhes como é produzida a corrente alternada. Nessa outra animação, a gente tem a espira conectada a um resistor e os ímãs permanentes gerando o campo uniforme. A corrente está representada pelos pontos em verde e perceba como seu movimento muda de sentido a cada meia volta da espira. Esse movimento gera o que a gente chama de corrente alternada e também a força eletromotriz alternada. Vamos construir aquele gráfico ali agora. E vamos agora detalhar um pouco mais, vamos colocar algumas equações agora na brincadeira. Bom, então aqui eu represento duas fotos de perfil daquela espira girando, né? Então a minha espira está aqui nesse plano, tá vendo? Essa aqui é a reta perpendicular à área da espira, né? E o ângulo θ que a gente mede, que é o ângulo de giro, é esse cara, ó. É o ângulo entre a normal da espira e o campo magnético B. E nesse outro instante, esse aqui é o valor de θ, ó. Certo? Só para ficar clara a coisa. Então é óbvio que θ depende do tempo. O θ está variando aí. É isso que vai me retornar um fluxo variável. Então, se eu for escrever o fluxo magnético, é isso aqui que eu tenho, né? Integral de B dA. Aqui o B é constante, a área é constante, o que vai mudar é θ. Então, aqui a gente tem o cosseno de θ. E θ depende do tempo. E a variação de θ é uniforme no tempo, certo? Essa espira ela não acelera, ela gira com velocidade constante. Então, a gente pode escrever uma equação de θ dependente do tempo, mas variando de forma uniforme, ou seja, vamos propor essa equação, ângulo inicial mais velocidade vezes o tempo, onde a velocidade é constante. É uma equação simples de primeiro grau, né? É o análogo a uma equação de posição no movimento linear. E para simplificar mais ainda, o ângulo inicial do giro vai ser zero. E esse termo aqui é a nossa velocidade, porém ela recebe o nome de velocidade angular, né? Que é uma medida de ângulo por tempo. A unidade disso aqui no sistema internacional é o radiano por segundo. Então, substituindo θ por ômega vezes o tempo, é isso aqui que a gente tem, ó. Agora eu quero encontrar a força eletromotriz que essa bobina aqui girando está produzindo. Então, eu vou usar a lei de Faraday, e na lei de Faraday aparece a derivada do fluxo no tempo. Então, eu vou ter que derivar essa função cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, mas tem a derivada ainda dessa função interna aqui, né, que é ômega vezes t, uma constante vezes o tempo. Aqui, regra do tapa, vai aparecer o zero no expoente, vai sobrar apenas ômega. Ou seja, eu vou ter menos n vezes b vezes a vezes menos seno de ômega t vezes a derivada aqui de dentro, que é ômega. Simplificando tudo isso, a gente tem essa expressão, que é uma expressão importante, porque mostra que a força eletromotriz depende do número de espiras, depende da intensidade do campo, depende da área e depende da frequência com que você está girando essa espira. Sem contar que ela oscila no tempo através de uma função seno. Então, fazendo o gráfico desta coisa, é mais ou menos isso aqui que a gente tem. Ou seja, de 0 até π, o seno ocupa valores positivos, e de π até 2π, ele ocupa valores negativos. E depois o ciclo se repete, né? Então essa função está me dando este gráfico e o pico dele, ou seja, a força eletromotriz máxima que ele pode assumir, é justamente todo esse termo na frente do seno aqui, ó, esse camarada aqui.
Legal? Vamos escrever aqui embaixo esse resultado, e esse resultado é importante, cara. Isso aqui você tem que ter noção. Além disso, se você monta um circuito com uma tensão alternada, a gente pode descobrir a corrente elétrica que está entrando ali, basicamente dividindo toda essa função por R, que é a resistência do circuito. Certo? Essa função aqui é todo esse camarada aqui em cima, então eu vou ter NBA ômega vezes seno de ômega t dividido por R. Ou seja, a corrente elétrica também varia conforme um seno, com valores positivos entre 0 e π e negativos de π a 2π. A frequência de oscilação da corrente elétrica é a mesma da diferença de potencial. Olha só, a função seno é a mesma para ambos. O que muda apenas é a amplitude da corrente elétrica. Você pegou a amplitude máxima da diferença de potencial e dividiu por R, que é a resistência do circuito. Então tá aqui, a gente vai anotar esse cara aqui, ó, certo? É o pico máximo de corrente, tanto para mais quanto para menos, tá? E vamos anotar esse resultado aqui no canto e colocar dentro de um retângulo mágico, porque esses resultados aqui eles são importantes e a gente vai usar eles bastante, tá? Você perceba que esse último aqui é análogo à lei de Ohm, é isso aqui que a gente tem, certo? Aplicada à corrente alternada. Então a lei de Ohm continua valendo. Vamos fazer aqui um exercício bem básico. A nossa bobina tem 8 espiras, a área é dada por isso aqui, a resistência total dos fios 12 ohms. A intensidade do campo é meio Tesla e a frequência com que a bobina está girando é de 60 Hz. Essa é a frequência de oscilação da nossa rede elétrica aqui no Brasil, tá? E aqui tem um comentário interessante a fazer. Essa frequência aqui não é o ômega. Ômega é uma medida de ângulo por intervalo de tempo. Como o giro da bobina é sempre constante, ela sempre dá uma volta, ou seja, um ângulo de 2π, no mesmo intervalo de tempo que a gente chama de período, que é o tempo necessário para a bobina dar uma volta. Essa frequência que ele está me fornecendo é o inverso do período, que é a quantidade de giros por intervalo de tempo. Então o ômega ele pode ser escrito como 2π vezes a frequência de giro. E essa frequência está sendo dada em Hertz. Certo? A unidade de Hertz é igual a 1 sobre o segundo. Legal? Então é assim que você calcula ômega para colocar na sua fórmula ali. 2π vezes a frequência. Então item A. Encontre a força eletromotriz máxima induzida na bobina. Você vai pegar o número de espiras, vai multiplicar pelo campo, vai multiplicar pela área e vai multiplicar pela frequência angular. Então 8 vezes meio vezes 0,09 vezes 2π vezes a frequência. Fazendo essa conta a gente vai ter 136 volts. E B, qual é a corrente máxima induzida? Basta a gente pegar a força eletromotriz máxima e dividir pela resistência dessas espiras e o que a gente vai ter é 11,3 ampere. Então o que a gente acabou de descobrindo aqui, pessoas, é o pico máximo da nossa oscilação, tanto para a força eletromotriz, certo? Então esse valor máximo aqui é de 136 volts, quanto para a nossa corrente elétrica aí, que vai ter uma amplitude máxima aqui de 11,3 ampere. Legal? Então essa aqui é a corrente I. Mas se você for montar todo esse sistema e usar um voltímetro ou um amperímetro para medir diferença de potencial e corrente, você não vai registrar esses valores aqui. Você vai registrar, na verdade, uma média desses valores, uma vez que tanto a tensão quanto a corrente elas são variáveis. Já já a gente vai ver como fazer isso, tá? Aqui só um parênteses para falar dos geradores de corrente contínua. Nessa montagem aqui, um terminal da espira está sempre conectado ao mesmo terminal da minha lâmpada, enquanto que o outro terminal da espira vai estar sempre conectado ao outro terminal da lâmpada. Imagina essas coisas girando, beleza? Esse anel aqui mantém o contato tanto de um lado da espira quanto do outro lado da espira nos terminais da lâmpada. Então a gente tem o nosso gráfico de corrente alternada. Mas a gente pode fazer uma pequena variação dessa montagem, que é introduzindo esse componente aqui que a gente chama de comutador. Essa peça aqui ela possui um corte e os lados vermelho e azul não se conectam. O lado vermelho está ligado a um terminal da espira e o lado azul ao outro terminal. Mas conforme toda essa peça gira, os terminais da espira vão tocar polos diferentes do meu circuito, que é o oposto do que está acontecendo aqui. Ou seja, a cada meia volta da espira, o circuito começa de novo, ou seja, o ângulo que a gente mede vai apenas de 0 a π, o que permite a gente ter apenas diferença de potencial ou corrente positiva.
Legal? E se você aumentar o número de espiras e o número de comutadores, você consegue gráficos como este, olha só. Porque a cada 1/4 de volta, diferentes comutadores vão se conectar à saída do meu circuito, tá vendo? E a gente vai ter um gráfico de tensão um pouco mais sutil, se aproximando de uma corrente ou de uma diferença de potencial contínua. Então, só para comentar com vocês, se você quiser gerar corrente contínua alguma vez na sua vida aí. A gente focou nos geradores primeiro, mas agora vamos falar um pouquinho mais dos motores, tá? E aqui também eu tenho algumas animações para te apresentar. A montagem de um motor é bem simples. Os ímãs fornecem um campo magnético uniforme e a armadura, que é a parte que gira dentro do motor, é a bobina composta por fios enrolados e tal, bem simples. A armadura é ligada ao comutador e depois a uma fonte de corrente contínua. Quando a corrente elétrica flui pela espira, a força magnética é induzida e começa a agir sobre os fios. Então a bobina começa a girar. Note que conforme a bobina gira, os comutadores se conectam com a fonte de alimentação numa polaridade invertida. Como resultado disso, do lado esquerdo da bobina, a corrente elétrica sempre flui para fora do circuito. Isso garante que a ação do torque acontecerá sempre a favor do movimento, e então a bobina sempre continuará a girar. Mas se a gente olhar mais de perto, a gente vai perceber que quando a bobina estiver quase perpendicular ao fluxo magnético, o torque total ali é quase nulo. Como resultado, vai ocorrer um movimento irregular durante o giro do motor. Para contornar esse problema, a gente utiliza um truque bem básico. A gente adiciona mais uma espira ao motor com um par de comutadores separados do primeiro. E com essa montagem, quando a primeira bobina está na posição vertical, a segunda vai estar conectada à fonte de alimentação. Isso vai garantir uma força magnética sempre presente no sistema. Portanto, quanto mais bobinas a gente inserir, mais suave e sutil será o movimento do motor. No motor comercial, as bobinas são fixadas numa estrutura de aço que permite a passagem do fluxo magnético. Além disso, molas ajudam as escovas a manterem o contato com a fonte de alimentação. E por fim, a gente tem que citar um pequeno problema que existe com os motores, né? Como a espira gira na presença do campo magnético, uma força eletromotriz será induzida nos terminais da bobina. Essa força eletromotriz é diferente da força eletromotriz da bateria, que está gerando o movimento a princípio. Essa força eletromotriz induzida se opõe à tensão da bateria e reduz de forma significativa a corrente elétrica na bobina. Por isso ela é chamada de força eletromotriz redutora. E esse é o cuidado que a gente tem que ter com os motores por causa disso. Então aqui um exemplo com números para a gente, também um exemplo do livro. Vamos escrever aqui a lei de Ohm. Se você quiser calcular a corrente que passa pelas espiras de um motor, você pega a força eletromotriz nos terminais e divide pela resistência das espiras. Mas toma cuidado, porque essa força eletromotriz ela é igual à força eletromotriz da fonte menos a força eletromotriz redutora por causa da indução nas espiras, beleza? A gente vai ter uma corrente menor de operação desse motor. Mas olha só o item A. Encontra corrente na bobina no instante em que o motor é ligado. Ele quer dizer que quando o motor é ligado, a bobina ainda não está girando. Então você não tem força eletromotriz redutora. Toda a diferença de potencial da fonte inicial vai ser usada para gerar corrente. Então a gente vai escrever essa fórmula aqui, ó. A fonte de alimentação do motor está aqui escrita aqui em cima, 120 volts. E a resistência das espiras, 10 ohms. Então, pessoas, no momento em que o motor é ligado, uma corrente elétrica de 12 A vai passar pelas espiras. É uma corrente bem alta e você pode queimar o motor. Então, o motor, quando é construído, ele precisa vir com um sistema que protege ele dessa corrente inicial muito alta. Mas depois que o motor já está em operação, vamos encontrar a corrente que está passando pelas bobinas quando ele atingiu a velocidade máxima. Então, a nova corrente vai ser igual a força eletromotriz de alimentação menos a força eletromotriz redutora, que ele escreveu aqui, ó. 70 volts
dividido pela resistência. Eu vou ter agora 5 A. Uma análise interessante a se fazer é calcular a potência dissipada pelas espiras em função da corrente elétrica, que é dada por essa fórmula aqui, R². Nesse primeiro caso, a potência dissipada vai ser alguma coisa em torno de 1.440 watts. E nesse segundo caso, a potência vai ser alguma coisa em torno de 250 watts, cara. Essa energia está sendo dissipada na forma de calor, porque a corrente elétrica está circulando por dentro dos fios. Isso aqui, pessoas, é uma diferença de 476% no aumento da potência dissipada. Vamos supor que você está operando uma furadeira e de repente a furadeira fica presa e o motor para de girar, mas você está apertando o botão. Você vai ter um pico de corrente entrando no motor e você vai danificar ele. E isso vai acontecer com qualquer motor que você bloqueie ele em operação. Pode ser um liquidificador, pode ser uma serra, pode ser o que for, beleza? Então tome cuidado com isso. Bom, galera, vamos ver agora, para terminar, como resistores se comportam num circuito de corrente alternada, e aqui vão aparecer resultados práticos, tá? E importantes. Esse aqui é o nosso famoso circuito de corrente contínua, e essa aqui é a representação da bateria, fornecendo corrente contínua, diferença de potencial contínua, beleza? A gente vai trocar esse camarada por um gerador que produz corrente alternada. E aqui a gente vai fazer uma troca de letras. A gente está usando o epsilon para diferença de potencial contínua, beleza? A gente vai usar o V por uma diferença de potencial variável que depende do tempo. É o que a gente chama de força eletromotriz instantânea, certo? O que vai gerar também uma corrente elétrica instantânea, que a gente vai representar pelo I minúsculo, então corrente alternada. Aqui estão os gráficos tanto da diferença de potencial quanto da corrente alternada, com seus valores de pico anotados aqui. Legal? A gente já sabe calcular e a gente conhece a relação entre eles, que é a lei de Ohm, bem básica aí. Vão aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito. A soma das diferenças de potencial tem que ser zero. Então a diferença de potencial da bateria mais a queda de potencial no resistor, que é dado por menos R vezes I, e aqui eu vou usar a corrente instantânea. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui para um instante de tempo ao redor do circuito. Isso aqui é igual a todo esse valor, que é R vezes a corrente I de T. E a corrente instantânea, como a gente já falou anteriormente, pode ser dada como isso aqui. Legal? Então essa análise é feita para valores instantâneos, tanto da diferença de potencial quanto da corrente elétrica. Legal? O que não é muito útil para a gente. Porque o que está chegando na nossa tomada é uma onda que oscila 60 vezes a cada segundo. Então é interessante a gente determinar os valores médios num intervalo de tempo ou num ciclo. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos supor que a gente quer analisar a potência dissipada por um resistor. Ou seja, a quantidade de energia que ele transforma por unidade de tempo. Ele está dissipando essa energia na forma de calor. A gente sabe que os elétrons em movimento eles estão colidindo com os átomos fixos do resistor. E isso não depende da direção da corrente, né? Os elétrons eles vão colidir da mesma forma que eles caminham para frente ou para trás. Embora a temperatura ela seja dependente da intensidade da corrente, ela não depende da direção da corrente. Se a gente for calcular a potência, a gente vai usar essa fórmula aqui, onde aparece a corrente ao quadrado. Ou seja, o sinal da corrente pouco importa. E esse aqui é o gráfico da corrente alternada ao quadrado. E como todo bom seno ao quadrado, ela assume valores entre 0 e 1. E a potência ela só vai ter valores máximos apenas em um instante de tempo, que é quando a corrente é máxima. Mas os equipamentos eletrônicos eles estão ligados na rede por um longo período, de tal maneira que é melhor a gente calcular uma potência média. Ou seja, a gente tem que tirar a média temporal dessa função. Então, no fundo, a gente precisa encontrar o valor médio da corrente ao quadrado. Bom, escrevendo a função, a gente vai ter isso aqui, né? Como a corrente instantânea é dada pelo seno, eu elevo os dois ao quadrado. O pico máximo de corrente é constante, então a média dele é o valor dele. O que nos resta é encontrar o valor médio da função seno ao quadrado. Isso não é tão difícil assim de perceber, porque se eu for procurar algum valor que divide a função seno ao quadrado ao meio, eu vou encontrar exatamente o valor meio. A parte de cima da função e a parte de baixo da função são exatamente divididas ao meio
pelo ponto 0,5. Qualquer valor para mais ou para menos não vai dividir essa função por igual. Legal, então esse valor aqui é igual a meio, o que vai me dar essa expressão final, que a gente costuma reescrever desse jeito aqui. Porque aqui aparece uma coisa muito interessante. Essa expressão dentro do parênteses é chamada de corrente RMS. Ela é a raiz quadrada do valor médio do quadrado da corrente. E ele possui uma informação estatística bastante relevante, tá? Ou seja, se você quer calcular a potência média, você não pode utilizar o valor de pico da corrente. Você tem que utilizar o quadrado da corrente RMS, calculada dessa maneira aqui. Pega o pico de corrente e divide pela raiz de 2. Aqui está a função da corrente instantânea, essa é a corrente máxima. E quando você calcula a potência média do resistor utilizando uma corrente alternada, isso não é a mesma coisa que calcular a potência média de um resistor com uma corrente contínua igual à corrente de pico da fonte alternada. A corrente média que a gente usa para esse tipo de conta é um valor um pouco inferior, chamado de corrente RMS. Deixa eu apagar umas coisas aqui. Ou seja, vamos supor que a sua fonte seja de corrente alternada e que o pico máximo de corrente seja 10 amperes. Se você utilizar um amperímetro para medir a corrente, ele vai estar configurado não para medir o pico máximo da minha onda oscilatória, e sim o valor RMS médio da corrente, que é dado por 10 dividido por raiz de 2, o que vai dar aproximadamente 7,07 amperes. Ou seja, uma redução de aproximadamente 29% do pico máximo de corrente elétrica. A mesma coisa acontece com a tensão da rede. O valor RMS medido por um aparelho como o voltímetro, ele é na verdade o pico máximo de tensão dividido pela raiz de 2. Então, se você pega o voltímetro, vai lá na tomada da sua casa e mede uma tensão de 127 volts, o que você está medindo é a tensão RMS. O pico da onda, que é o valor máximo de tensão, na verdade é 127 vezes raiz de 2, o que vai me dar uma coisa em torno de 179 volts. Legal, né? Vamos fazer uma aplicação disso aqui agora. A minha fonte de corrente alternada está me fornecendo essa diferença de potencial, é uma função seno, legal? E essa diferença de potencial está em volts. Perceba que esse número aqui é justamente a minha tensão máxima. É o pico da onda, 200 volts. Não é isso aqui que vai chegar na tua tomada. O que vai chegar na tua tomada é o valor RMS, que é dado por 200 dividido pela raiz de 2. 141 volts. Então, se a gente ligar um resistor de 100 ohms a uma fonte que está fornecendo uma corrente alternada e uma diferença de potencial com valor RMS de 141 volts, a gente é capaz de encontrar a corrente RMS que está circulando por aqui. É só aplicar a lei de Ohm básica a esse circuito e a corrente é de 1,41 amperes. Então está aí uma aplicação bem básica. Vamos fazer uma segunda aplicação que está na lista, que é o seguinte. Você tem a montagem do circuito a seguir e o alto-falante está em série com o resistor. Esse alto-falante você vai considerar como um resistor também de resistência 10,4 ohms. E esse primeiro resistor tem uma resistência de 8,2 ohms. A gente quer descobrir a potência média transferida para o alto-falante. Então, se eu usar a fórmula, a potência média em cada resistor é igual a resistência vezes a corrente que está passando por ele ao quadrado, só que essa corrente é o valor RMS da corrente. E essa é a resistência do alto-falante. Então, o próximo passo é descobrir a corrente RMS que está entrando no circuito. A gente sabe que a fonte tem um valor de tensão de amplitude máxima, 15 volts, então ficou fácil. O valor RMS da fonte é o valor máximo dividido por raiz de 2, 10,6 volts. Essa é a diferença de potencial que eu vou usar no circuito. Lembrando que a gente tem dois resistores em série, então a resistência equivalente é a soma deles, 18,6 ohms. E eu vou usar a lei de Ohm para descobrir a corrente RMS, que é algo em torno de 0,57 ampere. Para terminar a conta, eu vou substituir os valores que eu tenho aqui para descobrir a potência média. Eu vou ter a resistência do alto-falante vezes a corrente RMS ao quadrado
que vai dar algo em torno de 3,41 watts de potência transferida por alto-falante. Então, galera, essa era a aula básica de corrente alternada que eu queria mostrar para vocês. Abraço a todos.